Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua bendita e preciosa palavra. Palavra que penetra ao mais profundo dos nossos corações, que nos dá discernimento, que nos exorta, que nos consola, que nos guia, ó Deus. Senhor, fala conosco, pois é a Tua voz que nós tanto precisamos ouvir. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, a cura do paralítico foi registrada pelos 3 evangelhos sinóticos. Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 2 e aqui em Lucas capítulo 5. Jesus já havia operado o milagre da pesca maravilhosa e purificado um homem coberto de lepra. E agora Jesus levanta um paralítico. Jesus está dentro de uma casa na cidade de Cafarnaum, rodeado por uma multidão que avidamente escuta os seus ensinos e cercado por diversas autoridades religiosas que fiscalizam os seus passos, que medem as suas palavras, procurando apanhá-lo em alguma armadilha. E é nesse contexto que uns homens trazem a Jesus um paralítico para ser curado. Lucas diz que o poder do Senhor estava com ele para curar. Curar aqueles a quem o Senhor Jesus ensinava, curar as suas almas, curá-los de suas enfermidades espirituais e dar-lhes uma nova vida, uma nova natureza. Matthew Henry disse: aqueles que recebem a palavra de Cristo com fé encontrarão um poder divino acompanhando esta palavra para curá-los. Isto ocorre porque Cristo veio com as suas consolações para curar os quebrantados de coração. Como havia predito o profeta Isaías sobre o Messias, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O poder do Senhor está presente com a palavra, presente com aqueles que oram por ela e se submetem a ela, presente para curá-los. Entretanto, também estavam assentados ali fariseus e doutores da lei, não assentados aos seus pés para aprender dele, mas para criticar ele. E estes não foram curados. Quantas pessoas existem no meio das igrejas, onde o evangelho é pregado, que não se assentam submetendo-se à palavra, mas se assentam indiferentes. A palavra para eles é como uma história que lhes é contada, não como uma mensagem que lhes é enviada. Eles querem que preguemos diante deles e não que preguemos para eles. Esses fariseus e escribas ou doutores da lei tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Eles vieram de todas as partes da nação para verem que observações poderiam fazer a respeito de Cristo. Eles estavam em uma conspiração, como aqueles que disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias e firamo-lo com a língua. Jeremias 18:18. William Hendrickson vai dizer que havia aqui, de um lado, fariseus e mestres da lei, nutrindo o desejo de destruir. Do outro lado, o próprio Jesus, transbordante de poder para curar, para restaurar, para perdoar,
para salvar. Amados irmãos, aquele momento não apenas mudou a vida do paralítico, mas também revelou verdades profundas sobre a fé, o perdão e o poder de Cristo. Ao longo deste sermão, nós vamos explorar algumas verdades desse texto. Primeiro, a fé ativa que rompe barreiras. Veja comigo os versos 18 e 19. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Marcos capítulo 2 detalha que 4 homens estavam trazendo o paralítico para o levar até Jesus. E não obstante a dificuldade de carregar um homem em um leito, a multidão ao redor da casa também era um obstáculo. Mas esses homens não desistiram. Eles subiram ao telhado, abriram-no e desceram um paralítico até onde Jesus estava. E nós podemos aprender aqui algumas coisas. Primeiro, a fé que não se limita ao comodismo. Tiago 2,17 afirma que a fé sem obras é morta. Esses amigos demonstraram uma fé viva, que não se contenta em apenas acreditar passivamente, mas que age, que se movimenta, que resulta em obras. Eles sabiam que apenas Jesus podia ajudar aquele homem e estavam determinados a levá-lo até ele. Pense na grandeza desta fé. Quem poderia imaginar que alguém desceria um homem pelo telhado só para estar na presença do Senhor Jesus? Quantas vezes limitamos a nossa fé ao que parece fácil ou conveniente? Quantas vezes nos deparamos com dificuldades e desistimos de buscar a Deus? Esses homens nos mostram que a fé genuína busca a presença de Jesus, independentemente do custo. Uma história marcante que ilustra essa verdade é a do missionário William Carey, considerado o pai das missões modernas. Carey acreditava que o evangelho deveria alcançar todas as nações, e a sua fé o levou a dedicar a sua vida à Índia, enfrentando dificuldades extremas. Ele dizia: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Assim como os amigos do paralítico, Carey viveu uma fé que ultrapassava barreiras. Imagine também situações do nosso dia a dia. Quantas vezes somos confrontados por desafios que parecem impossíveis de superar? Um casamento em crise, um diagnóstico médico difícil ou alguma outra situação complicada. Esses momentos exigem uma fé ativa que confia e age mesmo quando o caminho parece impossível. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Martin Lloyd Jones escreveu: a fé verdadeira não olha para as circunstâncias ao seu redor, mas fixa os olhos nas promessas de Deus. Mas esses primeiros versos ainda retratam a comunhão na missão. Note que esses homens trabalharam juntos. Sozinhos, nenhum deles poderia carregar o paralítico ou abrir o telhado. Essa unidade nos lembra que a obra de Deus exige cooperação e comunhão. Nós somos chamados a caminhar juntos como corpo de Cristo, compartilhando fardos, levando as cargas uns dos outros e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Dietrich Bonhoeffer
disse: a fé autêntica se manifesta em comunidade. Ela não é isolada, mas se revela no serviço ao próximo. O que seria da vida cristã sem os amigos do telhado? Que muitas vezes nos carregam em momentos de fraqueza. Devemos nos perguntar: estamos dispostos a ser esses amigos para outros? Além disso, isso nos desafia a pensar em como estamos contribuindo para o reino de Deus. Somos colaboradores ativos ou espectadores passivos? Deus nos chama, irmãos, para um trabalho conjunto que reflete o amor e a solidariedade no Evangelho. Deus nos chama para buscar os perdidos e levá-los até a presença de Jesus. Então, em primeiro lugar, vimos a fé ativa que rompe barreiras. Mas, em segundo lugar, vejamos a suficiência de Cristo para o corpo e a alma. Quando o paralítico foi colocado diante de Jesus, algo inesperado aconteceu. Certamente todos esperavam que, naquele momento, aquele homem fosse curado. Mas o verso 20 diz: vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Mas por que Jesus não curou a paralisia daquele homem naquele momento? Porque se os teus pecados te forem perdoados, mesmo que a doença continue, tudo em tua vida ocorrerá em misericórdia. Mas se eles não te forem perdoados, mesmo que a doença seja removida, tudo transcorrerá em meio à ira. Matthew Henry disse: as cordas da nossa iniquidade são os laços da nossa aflição. Meus irmãos, essa declaração de Cristo revelou, primeiro, a maior necessidade humana. Jesus sabia que, por mais que a paralisia fosse um sofrimento, a maior enfermidade daquele homem não era no corpo, era na alma. O problema mais urgente daquele homem era espiritual, e ele diz: homem, os teus pecados estão perdoados. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer por mim e por você. Pecadores, indignos, separados de Deus e sem esperança no mundo, que caminhavam a passos largos para a condenação. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Filho, se você crê em Cristo, os teus pecados estão perdoados. Agora, pois, já nenhuma condenação há para todo aquele que está em Cristo Jesus. João Calvino escreveu: o coração humano só encontra verdadeira paz quando reconciliado com Deus por meio do perdão. Filho, você não vive em paz porque você está em guerra com Deus. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para o Senhor. Note que Jesus tratou da raiz do problema antes de lidar com a consequência do problema. Isso nos ensina que muitas vezes buscamos soluções para os nossos problemas visíveis sem perceber que a nossa maior necessidade é espiritual. A maior necessidade do homem é o perdão dos pecados, é reconciliação com Deus. A história desse paralítico nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Será que estamos mais preocupados com as questões externas do que com a nossa condição espiritual diante de Deus? Portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo como Senhor da sua vida e ouça da parte dele: homem,
os teus pecados estão perdoados. Mas esse texto também evidencia a autoridade de Jesus. Versos 21 ao 24 dizem assim: E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ao dizer levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa, ele demonstrou que tinha poder tanto para curar o corpo quanto para restaurar a alma. Essa afirmação foi um ponto de divisão. Para os fariseus era uma blasfêmia, mas para os que creram foi uma revelação. Jesus não é apenas um mestre, ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, a autoridade de Jesus nos convida a confiar nele em todas as áreas da nossa vida. Ele tem poder para salvar, ele tem poder para curar, ele conhece os nossos pensamentos, ele nos sustenta em nossas necessidades, ele conhece as nossas aflições. Jesus não ignorou o sofrimento físico do paralítico, assim como ele não ignora os nossos sofrimentos. Charles Spurgeon disse: Cristo é um Salvador pleno. Ele cura a alma e, se for para a sua glória, ele também restaura o corpo. Essa cura integral nos lembra que Deus não é alheio ao nosso sofrimento humano, ele se importa com a nossa vida terrena e eterna. Portanto, devemos confiar na suficiência de Cristo para tudo o que necessitamos. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso nos leva, em terceiro lugar, ao testemunho que glorifica a Deus. Versos 25 e 26. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amados irmãos, depois de ser curado, o homem se levantou, diz o texto, tomou o leito e glorificou a Deus. A sua transformação física e espiritual foi visível para todos. E isso provocou admiração e louvor na multidão. O que vemos aqui primeiro é uma vida transformada. A transformação daquele homem foi completa, tanto na alma quanto no corpo. Ele entrou na casa carregado por outros, mas ele saiu andando e carregando o próprio leito. E simboliza o poder restaurador de Cristo, que nos liberta de toda a paralisia espiritual e nos capacita a viver para a glória de Deus. O ato de carregar o leito também é simbólico. Aquilo que antes representava a sua fraqueza, tornou-se um testemunho do poder de Deus em sua vida. Da mesma forma, irmãos, nossas fraquezas e sofrimentos podem se tornar um instrumento para glorificar o Senhor. A cura do paralítico impactou a todos,
A multidão glorificou a Deus e reconheceu o seu poder. Isso nos mostra que as nossas vidas transformadas também são um testemunho vivo da graça de Deus. Como cristãos, nós devemos viver de forma que as nossas ações apontem para nosso Senhor Jesus. A nossa transformação é um convite para que outros experimentem o poder redentor de Deus em nossa vida. Nós somos chamados a exalar o bom perfume de Cristo. Nós somos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. E, portanto, devemos glorificar a Deus como o propósito da nossa vida. Herman Bavinck afirmou: toda obra divina, seja na criação ou na redenção, tem como fim a glorificação de Deus. O milagre realizado por Jesus não foi apenas para o benefício do paralítico, mas para revelar a glória de Deus. A verdadeira fé não busca apenas receber, mas glorificar. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Estamos vivendo de forma que nossas ações glorifiquem a Deus. A nossa vida transformada está impactando a outros e apontando para Cristo. Amados irmãos, que sejamos desafiados a viver uma fé ativa, que não apenas crê, mas age. Que possamos levar outros a Cristo com amor e perseverança. E que nossas vidas sejam um testemunho constante do poder e da graça de Deus. Oremos ao Senhor.